aqui vamos às 20 mudanças. A primeira mudança na IPDA, ou as primeiras que ocorreram, logo após o falecimento do missionário, isso em poucas horas. A Débora Miranda noticiou a morte do pai aonde? No Facebook, Twitter, em redes sociais. Coisa essa que o missionário, de certa feita, disse que o Facebook e o Twitter era coisa do diabo. Eu estava sabendo ontem, minha esposa estava falando comigo. Eu estava sabendo ayer, minha esposa falava comigo. Sobre o tal, como é que fala? É suíte, não é suíte, aquele computador que a pessoa escreve toda o seu diário que ele passa. Como é que chama? Twitter. É Twitter. E outro como chama? E outro se chama Facebook. Facebook. Esses dois são instrumentos do diabo. São instrumentos del diabo. E muitos crentes caíram no laço do diabo aí. E muitos crentes caíram na trampa del diabo. Estão escrevendo o diário da sua vida ali. Estão escrevendo o diário de sua vida Isso ali. é de Satanás. Isso é de Satanás. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. É o inferno se levantou contra você. É o inferno que se ha levantado contra você. Para te enganar. Esses aparelhos diabólicos. E que não queria permitir no site da igreja. E não tinha mesmo no site da igreja. Rede social do Facebook e Twitter. Foi ter só a partir da sua morte. Então já é a primeira mudança, que a igreja permitiu os membros terem redes sociais. Outrora, eu estava na Igreja Deus e Amor, tinha o Orkut, mas o Orkut não estava lá no site da Igreja Deus e Amor, não tinha comunidade do Orkut. A gente participava do Orkut, me lembro, os jovens, inclusive a família Miranda estava lá, foi lá que eu conheci muitos deles. A segunda, que ocorreu também poucas horas do falecimento do missionário, a Leia Miranda dando entrevista para a TV, para a Rede Globo. Saiu no G1. Perda irreparável. Ele, para esse ministério, essa obra, é insubstituível. Aí muitos dizem, mas ela não era membro ainda. Mas a igreja não permitia ninguém dar entrevista. Eu me lembro que o Valdir de Souza, o homem sem língua, uma vez foi dar uma entrevista na Espanha, contar o seu relato, que Deus tinha curado ele, fazendo ele falar sem língua. Eles queriam punir ele, na época. Dessa terceira mudança, a própria Leia, voltando para a Igreja Deus e Amor automaticamente, em poucos meses. Porque no regulamento da Igreja Deus e Amor, você que era excluído do rol de membros da igreja, excluído da igreja, teria, para voltar, que falar com a diretoria e esperar no banco no mínimo 2, 3, 4 anos, depende do caso. E a Leia não cumpriu nada disso. Porque a Leia foi expulsa da IPDA. Essa que não foi, foi. Em 2005, quando ela e o Sérgio Sora brigaram com o missionário, o Sérgio Sora queria ser o presidente da Igreja de Deus e Amor, o missionário não deixou, e ele começou lá a falar que o missionário agredia a esposa, que o missionário fazia isso, que o missionário fazia aquilo, e deu um fuzuê, inclusive, com polícia e tudo. O Antônio Ribeiro, que controlou toda a situação, isso no dia 29 de janeiro de 2005, dizer que a quarta mudança foi a removida da cabine de prova de bala que o missionário usava, que muitos também criticavam. Ah, que homem de Deus é esse que usa a cabine de prova de bala? Em 1992, ele levou 3 tiros. Está pregando contra o pecado lá. Certo que na época estava pregando contra o divórcio, e teve um que se revoltou e foi lá e disparou 3 tiros nele, pegou de raspão. Para zelar da sã doutrina desta igreja, no ano de 1992, o missionário Davi Miranda sofre um atentado. Uma grande concentração do antigo templo já demolido, quando se preparava para fazer a forte oração de explosões de milagres. O homem se aproxima do altar, dotado dos espíritos imundos, dispara uma arma com 3 tiros e acerta o seu peito. Mas este homem de Deus, missionário Davi Miranda, nem sequer sofreu um ferimento. Olhando a sua veste, notou que apenas no seu avental havia ficado somente as marcas da bala. Escute com atenção. Devido à gravação muito antiga, apenas podemos notar o disparo de 3 tiros. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso não permitiu que nada o acontecesse.
tiraram quando o missionário morreu, né? É a mudança. Sei que não é a grande mudança, mas é a mudança. Depois vem, então, o telão, né? O telão na igreja toda. É a quinta mudança. Aí muitos vão dizer que o telão é bom para o pessoal que fica lá embaixo, aliás, embaixo da arquibancada, lá no fundo, que não consegue ver quem está lá em cima do púlpito, enxergar. Enfim, mas o missionário não permitia na época, né? Sexta mudança, jogo de luzes em eventos. O missionário não permitia jogo de luzes. Inclusive, fizeram aí um jogo de luzes e coisas bonitas artificialmente nesse último evento da Fundação Reviver, para lado de fora da IPDA, né? O pessoal que passava ali pela Avenida do Estado achava que era um espetáculo, né? Que aparecia tudo ali. Sétima, os eventos que eu diria até pagãos, como cantata de Natal, fazendo o evento de Páscoa, fazendo conto de casais, para contar algumas coisas lá. Enfim, tudo no tempo da Glória de Deus que o missionário não permitia. Eu me recordo que na década de 90, as irmãs mais antigas contavam que a Leia, que a Débora e a Ireni queriam fazer algo parecido a isso, o missionário cortou nessa época. Podemos pregar para o mundo inteiro? ¿Cómo podemos predicar para el mundo entero? A través dos meios de comunicações. Los medios de comunicaciones. Lícitos. Não usando a pornografia. No usando pornografía. Por que, irmão, nós não usamos a imagem? Porque, hermano, no usamos la imagen. Da internet. Da internet. Para os outros irmãos verem eu pregando aqui para outros países. Os outros irmãos vêm predicando para outros países. A imagem dela, o que interessa é o som. O que interessa é o sonido. Para nós ver. Para nós o evangelho evangelizando o mundo inteiro. A oitava mudança, removida da frequência na igreja, que era um cartãozinho que você recebia e recebia o carimbo fiel. Eu peguei bem essa época. Culto de doutrina, fiel. Ia comparecer no mínimo de 3 a 4 vezes um culto de doutrina, sendo que geralmente era um dia na semana, então daria 4 ou 5 vezes, dava para carimbar o fiel, e tinha que comparecer no mínimo 3 vezes. Também tinha com relação a comparecimento e reunião de obreiros ministerial, que também tinha esse carimbo. Comparecer no mínimo 3 vezes para os membros e 4 vezes para os obreiros na igreja, para os membros para tomar a Santa Ceia, tinha que comparecer no mínimo 3 vezes, e para os obreiros 4 vezes para poder pregar. Isso tudo foi tirado. Mudança. Mais pedir aos membros que carimbem as suas credenciais de membros na Santa Ceia. Não é necessário o carimbo nos cultos de doutrina. E tampouco uma pessoa que está fora da igreja e que precisa entrar em comunhão, ela não precisa estar 4 vezes na semana dentro de um culto. Que adianta nós criarmos crentes religiosos? Eu vi muita gente fazer isso. Olha aqui minha credencial, irmã Débora. Não falta um carimbo. Como se isso mostrasse que ela é fiel. A idade para batismo. Mas eu escutei a Leia dizendo que ia mudar a idade de batismo, que outrora era 18 anos, passar para 16. Porque já na IPDA, um tempo aí, na década de 80, era com 16. A própria Leia, se eu não me equivoco, um dos filhos missionários se batizaram com 16 anos. Depois mudado para 18. A própria gravadora que foi mudada era a Voz da Libertação, agora é MC Music. E está aí em várias... 16 anos mudou a cláusula Rosário, então, está confirmando o que eu disse. O missionário, uma vez, o Lorival subiu em cima do púlpito lá e estava apresentando os cantores da MC Music, e ele repreendeu, dizendo que a gravadora não ia mudar, e até humilhou o Lorival, aquele culto, eu me recordo, eu não estava lá em São Paulo, mas eu escutei na Voz da Libertação, no programa, a questão da bateria. Não que na época do missionário, bem ali no finalzinho, digamos assim, nos últimos dias, aliás, nos últimos anos da morte dele, não tivesse isso ocorrendo, a permissão da bateria, por parte do Davi Filho. Mas o missionário sempre falou que não poderia a bateria. Eu entrei num imbróglio aí, por conta disso, e sofrendo até represália do próprio Lorival de Almeida, que me chamou de espírito contendente, não sei o quê. Aí eu peguei aquela respostinha que ele mandou para mim e mandei para o missionário. Aí o missionário foi lá e falou, quero mudar? Aí ele levou o troco. Outra mudança que até foi primeira, não repreender quem vai de boné, de chapéu para a igreja, ou de roupa indecente. Outrora, quem fosse de roupa indecente na Igreja de Deus Amor, as mulheres, no caso, teria que colocar aquele avental que as irmãs obreiras utilizam. Rosa. Com relação ao boné, não podia. Eu me recordo que eu fui num culto missionário lá em São Paulo mesmo, e tinha alguém na frente ali para aceitar Jesus, e disse, olha, tem gente que nem respeita.
e até acho que era meu primo que estava junto também, que estava de boné. Aí deu o que deu e saiu da igreja. E o missionário dizia o seguinte: quem abre o ministério é divisor, está com o diabo. O próprio filho dividiu. Uma mudança significativa, e aí PDA não chamou o Davi filho de divisor, os membros ali. Disseram que não concordavam com a prática dele, isso porque denunciaram bastante aí no YouTube, aquele canal lá que depois a IPDA acabou processando o canal lá, o Falso Evangelho, que não existe mais. Vocês não sabem, muitos da IPDA, que o Davi ainda manda na IPDA. Ele tem rádios no nome dele e outras coisas no nome dele, da IPDA. A IPDA configura uma empresa nitidamente da família, né? Dança em cima do púlpito. Aí muitos vão dizer: onde nós vimos dança em cima do púlpito? Um evento chamado Celebra Nações, os africanos dançando. Ah, mas é costume deles. Mas o missionário não permitia dançar em cima do púlpito. Já não permitia nem a parte do púlpito, quanto mais em cima do púlpito. Até o Lorival disse: mas o povo gosta de dançar, né? Assim, brincando. A Índia, que foi lá dar o testemunho vestida a caráter, né, de roupa indígena, que fere os costumes da Deus do Amor, porque subir em cima do púlpito com roupa indígena, lá tem que subir de terno e gravata, ou de avental, no caso das irmãs. Outra mudança, revelação. Lorival não pratica revelação na Igreja de Deus do Amor. Nas igrejas mais pequenas, no interior, ainda tem essa praxe. Mas nas igrejas da capital e na sede mundial, não vejo o missionário fazer aquelas revelações que ele dizia a larga distância, ou no próprio culto, que Deus revelava que alguém estava sendo curado. Não tem mais nada ali. Agora, falando sobre academia, malhação e academia. Qual era a questão da malhação e academia? A Eliana falou que as irmãs que vão para a academia, não podia nem falar de academia na época. Apesar de não ser condenado ao exercício físico, fazer esteira. Tinha as irmãs que na minha época faziam, e a igreja também não proibia, mas falar de academia em cima do púlpito, ou em casa, ou ter um canal no YouTube, estar falando sobre isso, podia saber, uma mudança aí. A permissão da calça comprida para as irmãs no trabalho. Outrora era permitido só para as crianças e adolescentes que ainda não eram membros, não tomavam Santa Ceia, às vezes participavam, cooperavam, né? Quer dizer, pregavam em cima do púlpito, ou cantavam lá no grupo dos jovens ou das crianças, e permitia-se a calça comprida para as mulheres, para as meninas, para fazer educação física. Mas para trabalho não permitia, né? Depois permitiu, até no missionário ainda vivo permitiu um pouco, e agora está bem escancarado, permite praticamente todas nesse sentido. Outra mudança, a própria questão do pintar o cabelo, aparar a ponta dos cabelos, fazer alisamento, que não podia. E já na época do missionário acontecia que a própria filha dele fazia vista grossa. Então, mesmo que esteja lá no RI, eu não sei, porque eu não tenho o atual RI, o único RI que eu tenho aqui é da minha avó, esse aqui, né? Esse aqui é antigo, esse aqui é, deixa eu ver, eu acho que é de 2013. Eu sou mais membro da IPDA, desde que esteja no regulamento interno, não é para pintar, não é para cortar, não é para parar, mas faz vista grossa, você só analisar a vida das celebridades da própria Igreja de Deus do Amor. A Cristina Santana, já desde a minha época, ela tinha um cabelão até aqui, ó. Ela fez aquele CD Poder do Sangue, tanto outro CD antigo, da início da década de 90 e nos anos 80, estava inaugurando aquele CD de 2007, 2008, e lá estava com o cabelinho aqui, ó. Ainda está, né, com o cabelinho aqui, meio que Chanel, né? Cortou, aí faz alisamento, para as pontas, a gente percebe claramente, é a cantora da antiga gravadora Voz da Libertação, agora é MC Music. Porque senão vão dizer que eu estou perseguindo, que eu estou falando mal da pessoa. Não é isso, eu estou dizendo que ocorreram mudanças no regulamento interno e que essa fala do próprio Rubem, dentre outros, dizendo que não mudou, é uma falácia e que soa como hipocrisia. E eu advogo o seguinte: se é para dar contenda dentro da Igreja de Deus do Amor, que libere as coisas. E se eles não querem contenda dentro da Igreja de Deus do Amor, faz duas coisas: ou libere tudo, ou punem quem faz as coisas erradas que diz respeito às pessoas da diretoria, pessoas grandonas lá. Aí não vai dar mais uma murmuração, com toda certeza. A outra questão da maquiagem, percebe que muitas utilizam assim, algum tipo de maquiagem, ou melhor dizendo, pintura em unhas, aquela basezinha. Eu achei interessante a Eliana Miranda com unha grande. Para que uma mulher vai andar com unha grande, sendo que não é permitido pintar a unha? Porque geralmente utilizam unha grande para pintar a unha. A não ser que ela fosse musicista, para tocar um violão, que às vezes você tem que deixar a unha grande para fazer o dedilhado. Mas, tirando isso, não vejo o porquê de as mulheres estar com unha crescida. E o missionário até falava, né? É das unhas de gavião.
unha de gavião, para que aquela unha de gavião? Então, pensa. E a outra mudança é que eles fizeram aí a Fundação Reviver Help, né, para ajudar o pessoal, levar caminhão para levar para as pessoas. Outrora se pregava os milagres, né? Deus ia curar todo mundo. Agora estão fazendo trabalho assistencial e de pressão, cuidar da parte física, então outra mudança. Enfim, agora julgo vocês, mudanças essas boas ou más. Eu não vou ficar aqui dizendo qual é ruim, qual é boa. Fique aí no critério de vocês. Eu só mostrei aqui que já ocorreram, no mínimo, 20 mudanças após a partida do missionário. Na realidade, tem muito mais de 20 mudanças. Aí eles vêm dizer que não tem mudança, tem sim. Eles podiam punir o Davizinho por aquilo que ele disse, que está com barba, que está sem paletó pregando, igreja preta, dança, tudo isso que fere o regulamento interno. Aí eles não criticam, não falam, porque está dizendo, não, é Ministério dos Jovens, é um ministério à parte dentro da igreja. Inclusive que tem CNPJ. Como é que pode ser o Regenere da Igreja de Deus? Você tem CNPJ, é só você procurar. Está lá, a empresa, eu já falei até no canal. Então, é assim. O pessoal não tem conhecimento jurídico de igreja, o pessoal não tem conhecimento até mesmo da própria Bíblia. Na realidade, o Davi representa o liberalismo aí na Igreja de Deus e Amor e vai ser a tônica daqui a 10, 20 anos. Os mais idosos vão falecendo e ele vai ser aí o embaixador do novo evangelho, que vai ser igual ao evangelho de Igreja Batista Lagoinha, até porque ele segue aqueles que são realmente ligados a essa igreja, ou dentre outros movimentos. Ele segue lá o Subirá, ele segue o Ed René, até o Ed René, um camarada sabe alguns pontos.